Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou analisar o Banco Inter e eu vou fazer uma análise um pouco diferente dos outros vídeos, porque eu vou usar aqui a plataforma Banco Data e a plataforma SEMrush. Vocês já vão entender por quê. Para quem não sabe, o Banco Inter é um dos bancos aí que está liderando a revolução digital no mercado financeiro. É um banco que oferece diversos serviços que os bancos normalmente os bancos tradicionais não oferecem, tá? Ele tem uma conta 100% digital, gratuita, né? Então, ele é um banco que está aí captando muitos clientes, tá? Ele está tendo um crescimento muito grande. E ele está aí, segundo o BTG Pactual, ele está se tornando um benchmark, né? Um benchmark aí para os bancos, as novas plataformas digitais que estão para surgir. E ele está nessa liderança ainda, tá? E aqui eu vou fazer uma análise dele. Nós temos aqui a fundamentos e eu quero atentar aqui na fundamentos, como os dados estão muito poucos aqui, ainda não autorizou o balanço, mas eu quero atentar para a valorização desse banco desde que ele estreou na bolsa em abril de 2018. Então a gente teve uma valorização de 112% em 2018, uma valorização de 7% em 2019, tá? Até o momento. E a gente tem em 12 meses 127%. Lembrando que quem é mais antigo de mercado, quem já investe há algum tempo, não recomenda você investir em IPO, que a maioria dos IPOs eles têm uma queda vertiginosa após a abertura de capital, como a gente observou no Snapchat e outras empresas grandes que abriram seu capital recentemente, não é recomendado. No entanto, esse banco ele tem surpreendido, tá? E aqui eu vou ler alguns dados que eu compilei da internet e só para a gente ter uma ideia. Então, essa alta aqui, 127, né? No caso, 127% desde o IPO. E teve um crescimento agora em janeiro de 38% do seu lucro líquido em comparação com 2017. Então, o lucro líquido dele foi para 74 milhões. Veja só, cresceu 38%. As receitas de serviço atingiram 99 milhões em 2018, representando 20% da receita líquida. E aqui um dado talvez o mais importante, superou a marca de 1 milhão e 450 mil contas digitais, 3,8 vezes o fechamento de 2017. Então veja bem que em 2017 ele não tinha o capital aberto ainda, mas a questão das contas foi 3,8 vezes maior. E no quarto trimestre de 2018 ele teve 414 mil novas contas. Em dezembro a marca é de 7.700 mil contas abertas por dia útil. Veja bem, 7.700 contas abertas por dia útil. Alguns dados financeiros, 618 milhões em depósitos à vista, 115 mil clientes investidores, o que diminui o custo deles de captação para a CDI e, como eu já informei, o benchmark no setor digital. E aqui vale a gente fazer uma análise do setor financeiro brasileiro para a gente ver o potencial não só desse banco, mas de outras empresas que possam vir abrir o seu capital na bolsa. Minha aposta aí é a Estônia, Nubank, talvez já estejam preparando alguma movimentação nesse sentido. É só como dizem os operadores, um feeling, né? Nada que eu tenha lido, é apenas um palpite. Então, no Brasil, a gente tem um mercado financeiro que ele é muito concentrado em 5 bancos, né? Então 82% das operações de crédito vem de 5 bancos. Isso é decorrente de um país que tem uma história econômica um pouco conturbada, é um país muito cíclico, é um país que passou por diversos planos econômicos que resultaram aí, né, numa concentração de crédito, e esse sendo um dos motivos aí pelo qual nossos juros são altos. Então é um país que precisa sim ter mais bancos, ter uma abertura maior, né, para bancos estrangeiros, que infelizmente ainda não acontece, principalmente em decorrência aí de leis trabalhistas, principalmente aí de uma regulamentação muito burocrática, que inclusive também barra outras empresas, como empresas de telecomunicação. Enfim, é um país que precisa realmente se abrir para o mundo. E veja bem, 30% da população ainda não possui acesso aos serviços bancários, então essa população vive na informalidade, não tem uma conta de banco, vive aí com o dinheiro vivo. Isso pode ser reflexo da informalidade no emprego, pode ser reflexo aí da falta de acesso à tecnologia, falta de acesso ao conhecimento, enfim. Ainda há um espaço muito grande
para esses bancos que se propõem a ter uma estratégia mais direta com o cliente, a buscar facilitar e não dificultar como a maioria dos grandes bancos fazem. E aqui 57% das transações são feitas online, o que também mostra o potencial do mercado de pagamento. Então, a gente tem aqui que essa informação que valorizou muito, tá? Lembrando que o banco, nós não podemos considerar a dívida dele como nós consideramos de uma empresa normal, porque ele tem a questão da provisão, ele pode emprestar até tantas vezes o capital dele, pelo índice Basileia, né? Até 11 vezes. E aqui, se você não viu nenhum vídeo meu antigo, o Banco Data é uma plataforma utilizada para análise de empresas financeiras, tá? E aqui eu vou me ater ao índice de Basileia, que eu acabei de citar, e o índice de mobilização. Então, para você entender, ó, o índice de Basileia determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros que será exposto ao risco por meio de carteira de crédito. Por exemplo, se um banco possui o índice de Basileia de 20%, significa que para cada R$ 100 emprestados, o banco possui patrimônio de 20. Tá? Então, o banco tem que ter um dinheiro em caixa para poder emprestar X reais. E isso é uma forma de você regulamentar o mercado financeiro e impedir bolhas, impedir calotes que possam gerar grandes danos. Tá? Então, o índice de Basileia do banco, nós temos aqui, é de 34%. Isso significa que para cada R$ 100 que ele empresta, ele tem R$ 34 em caixa. Isso é ótimo. A gente pode ver que o mínimo é 11%. Eu falei o máximo 11%, eu confundi. O mínimo é 11%. Então, quanto maior o índice de Basileia, melhor. Isso mostra que o banco tem mais capital, tem mais dinheiro para cobrir possíveis calotes, tá? E considerando que é um banco que está crescendo agora, isso é essencial para que os investidores tenham confiança. Porque um banco maior, como o Itaú, como o Bradesco, ele pode ter um índice de Basileia menor, inclusive ele tem. Por quê? Porque ele tem mais dinheiro em caixa, ele tem mais recursos, ele tem esse benefício, né? Então, quando a empresa é pequena, ela tem que ter um índice de Basileia maior para poder captar com menos juros, para poder atrair mais clientes, atrair mais investidores e garantir aí a solvência do banco, né? A liquidez do banco. E não criar um problema para o mercado financeiro como o problema do Pan-Americano, que envolveu a Caixa, envolveu ali, se quem não lembra, o Silvio Santos. Enfim, no final a Caixa absorveu todo o prejuízo, inclusive do Grupo Silvio Santos. Enfim, então nós absorvemos o prejuízo de um banco mal gerido. Então, o que acontece quando um banco ele quebra, geralmente tem dinheiro público no meio. Então, isso é ótimo, 34%. O índice de mobilização ele reflete a agilidade do banco, né, para usar o patrimônio para honrar seus compromissos. Então, se um banco possui índice de mobilização de 30%, significa que a cada 100% do seu patrimônio, R$ 30 estarão investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata, ou seja, mobilizado em imóveis e veículos. O índice máximo tolerado pelo Banco Central é 50%, ou seja, aí já é o contrário, quanto menor esse índice, mais dinheiro, mais formas de honrar os compromissos o banco tem. Então vamos ver aqui, 1,3%, então muito baixo, ou seja, o banco está fazendo o dever de casa no sentido de que possuir um índice de Basileia alto, ou seja, recursos para honrar seus compromissos, e um índice de mobilização baixo, que significa que ele tem aí capital o capital dele não precisa ser desmobilizado para qualquer imprevisto. Então, o Banco Data é isso. Ela nos fornece aí informações muito mais precisas que a fundamentos, mas é só para instituições financeiras. Então aqui nós temos o lucro líquido dele, 2018, veja bem, começando em 2016, de 2 milhões, antes de abrir o capital na bolsa, para 17 milhões, resultado operacional, a mesma coisa. Então aqui você consegue encontrar diversos dados do banco. Então, o patrimônio líquido, patrimônio de referência. E melhor, e que você consegue estudar bastante, que para cada índice, para cada métrica, eles têm uma explicação, eles mantêm aqui uma grande base de conhecimento. Então, veja bem, tem todos aqui os dados dele. Se você tiver interesse de ler de onde vem cada receita, você consegue ler aqui, ó, operações de crédito, prestação de serviço, enfim. O Banco Data é para quem gosta do setor financeiro, para analisar ações do setor financeiro. E o Banco Inter está aí dando um show, está indo muito bem, tá?
está indo muito bem com suas contas digitais, muitos clientes. Então, é realmente uma boa ação para investir. É uma ação que tem todo o potencial para crescer nesse novo ciclo econômico, com a recuperação da economia, enfim. É uma ação que realmente eu gosto muito e eu recomendo. E aqui eu estou dando meus motivos, né? Então, Banco Inter aqui, se você quiser abrir uma conta, dar uma olhada no site, muito bem feito. E os dados mais importantes, né? Aberturas de contas, que são bastante. Agora eu vou utilizar aqui uma outra métrica que eu acho interessante, mas essa métrica aqui, ela é mais para fazer a gente pensar. Então, a gente tem hoje na internet, né? Os brasileiros hoje, praticamente 90 milhões de brasileiros estão conectados à internet. E o Google, toda a ferramenta de busca, é um termômetro para a gente ver a popularidade de um site, a popularidade de uma palavra, enfim. E quando a gente pesquisa Banco Inter nessa ferramenta, que é a melhor ferramenta de palavra-chave que existe, a gente vê que tem um volume altíssimo, 450 mil buscas mensais pela palavra Banco Inter, tá? Interbanco 14.800, mas quem procura direto Banco Inter 450 mil. E também tem uma busca baixa, mas ainda assim relevante, de ações. Então as pessoas estão querendo saber mais sobre as ações do Banco Inter, também que é ações Banco Inter 5.400, porque é um banco aí que está dando resultados bons e os investidores obviamente estão se interessando. Então essa análise aqui, eu quero saber o que você achou dessa análise, tá? O fundamentos, infelizmente, tratando de instituição financeira, não é possível ter muitos dados para analisar. Veja bem, a gente fica e parece que não atualizou ainda, mas enfim, para outras empresas é bom, mas para a empresa financeira eu recomendo sempre o Banco Data. Tem um vídeo meu aí atrás que eu analiso o Itaú e utilizo o Banco Data para mostrar que ele possui dados mais mais bem organizados, né, e mais dados, né? Então a gente viu vários dados detalhados, tá? O Banco Inter, então, podemos considerar aí que ela é uma small cap com um grande potencial de crescimento, tá? Tem tudo para crescer. E se você tiver interesse, dê mais uma lida aí nos sites, procure se informar melhor, porque realmente é uma empresa aí que está surpreendendo. Pessoal, gostou do vídeo? Curta o canal, inscreva-se, né? E claro, deixe seu comentário, sua sugestão, sua crítica. E não deixe de baixar o livro Estratégia Barbell clicando no link que está fixado aí no comentário, Mardones Xavier. É um dos últimos exemplares gratuitos. Se você tiver interesse, é só clicar e baixar gratuitamente. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, uma ótima sexta e até mais.